Oi, gente, tudo bem? Oi, eu sou Liana Ribeiro, né? E o vídeo de hoje, pelo que vocês podem ver, vai ser um vídeo de teoria musical, tá bom? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre intervalos simples. Então, eu achei que a melhor maneira de poder ensinar essa matéria era com o próprio instrumento, para vocês poderem ver na prática, poder visualizar essa matéria de intervalos simples, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que seria um intervalo, né? O intervalo nada mais é do que a distância entre dois sons, vamos dizer, entre duas notas, né? Então, nós temos os intervalos de segundas até oitavas. Então, isso que nós vamos ver hoje, mas nós vamos ver só os simples, tá bom? Então, deixa eu virar um pouquinho aqui. Acho que assim tá melhor, né? Então, o que seria um intervalo de segunda? Seriam duas notas próximas. Por exemplo, o Dó e o Ré. O Dó e o Ré não tem nenhuma nota no meio, então ele é um intervalo de segunda. É uma segunda, Dó, Ré. Aí nós temos outra segunda, que é o Ré, Mi. Sempre essas duas próximas, ó. Mi, Fá é segunda. Fá, Sol, segunda. Sol, Lá, segunda. Lá, Si, segunda. Si, Dó, segunda também. Então, isso é um intervalo de segundas. Como que nós vamos classificar esse intervalo de segundas? Em maior e menor. Os simples, né? Os intervalos simples são classificados entre segunda maior e segunda menor. Como que a gente vai saber se é segunda maior ou segunda menor? Por isso que eu quis fazer aqui com o teclado, porque dá para visualizar bem isso. Então, por exemplo, aqui, olha, entre o Dó e o Ré, eu tenho um tom, porque eu tenho um semitom aqui no meio, uma tecla preta no meio. Então, como é um intervalo de um tom completo, então eu digo que é uma segunda maior, tá? Então, Dó, Ré é segunda maior, Ré, Mi é segunda maior, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si e Lá, Si é o último, segunda maior. E quando que vai ser uma segunda menor? Quando já for um intervalo de semitom. Então aqui, por exemplo, o Mi e o Fá, eu não tenho nenhuma tecla preta aqui no meio. Então o Mi e o Fá é um intervalo de semitom. Então é uma segunda menor. Então maior, para ser maior, eu tenho que ter uma preta, um sustenido, um bemol no meio, né? Tem que ser um tom completo, se torna maior. Eu não tenho, é um intervalo de semitom, eu não tenho uma tecla preta no meio, então é uma segunda menor. Vamos agora para os intervalos de terças. Os intervalos de terça, você tem que ter 3 notas, mas você conta com a primeira e a última. Então, por exemplo, Dó, Mi. Então, é Dó, Ré e Mi. Então, ficam 3 notas. Não é só ter uma nota no meio, né? É Dó, Ré, Mi. São 3 notas, então é um intervalo de terça. Então, a gente tem, ó, Dó, Mi. Dó, Mi é um intervalo de terça. Ré, Fá. Então, é Ré, Mi, Fá. Então, é intervalo de terça. Mi, Sol. Mi, Fá, Sol. Fá, Lá. Fá, Sol, Lá. Sol, Si. Sol, Lá, Si. Lá, Dó. Lá, Si, Dó. Si, Ré. Si, Dó, Ré. Então, tá vendo? Então, esses são intervalos de terças. E eles também são classificados em terça maior e terça menor.
A gente está sempre falando aqui dos intervalos simples, tá bom? Porque depois nós vamos ver que existem outras classificações também. Mas nos simples, a gente tem terça maior e terça menor. Para a gente decidir se uma terça é maior ou menor, a gente vai seguir o mesmo conceito das segundas maiores e menores, tá? Então, por exemplo, aqui o dó, dó, mi, tá? Entre o dó e o ré, eu tenho um tom, né? Eu tenho uma tecla preta no meio. Entre o ré e o mi, eu também tenho um tom, eu tenho uma tecla preta no meio. Então, com isso, dó, mi é uma terça maior. Por quê? Porque todos os intervalos são tom, todos têm uma tecla preta no meio, tá? Então, isso é uma terça maior. Aí, agora vamos ver o intervalo de ré, fá. Ré, fá. Do ré pro mi, eu tenho um tom, porque eu tenho uma tecla preta no meio. Do mi pro fá, eu tenho um semitom. Eu não tenho um tom completo, eu não tenho uma tecla preta no meio. Então, isso vai fazer com que ré, fá seja uma terça menor, tá? Então, vamos ver agora, mi, sol. Mi, sol. Eu tenho de novo mi e o fá, que não tem a tecla preta no meio. Então, mi, fá é um semitom. Aí, mi, sol, aí já é. O fá, sol já tem. Mas não importa, porque um dos intervalos não tem a tecla preta no meio. Então, isso faz com que a terça seja menor também. Então, se a terça tiver o mi, fá, então ela vai ser terça menor. Aqui, ó. Dó, mi, não tem mi, fá. Ré, fá tem mi, fá. Mi, sol tem mi, fá. Então, ré, fá e mi, sol são terças menores. Aí isso vai acontecer também quando a gente chega no si, dó. Então, qualquer terça que entre o si, dó, que o si, dó, acho que aqui dá para ver melhor, né? O si, dó não tem tecla preta no meio, ó. Si, dó, não tem a tecla preta. Então, qualquer intervalo que entre o si, dó, qualquer terça que tenha o si, dó vai ser menor. Então, por exemplo, olha, lá, dó. Lá, dó, eu tenho, ó. Lá pro si, eu tenho um tom, eu tenho uma tecla preta no meio. Mas do si pro dó, eu não tenho tecla preta no meio, então é uma terça menor. Si, ré, vai ser uma terça menor também. Porque eu tenho si, dó, que é um semitom, eu não tenho a tecla preta no meio, então a terça é menor. Si, ré é uma terça menor. E aí as outras não. Se não tem mi, fá nem si, dó no meio, na terça, então é terça maior. A maioria vai ser maior, né? Só as que entrarem mi, fá e si, dó é que vão ser as terças menores. Lá na segunda também, né? Todas as segundas são maiores, só mi, fá e si, dó que vão ser segundas menores, tá bom? Então, nessa parte do vídeo, nós vimos os intervalos de segunda e terças. Segundas maiores e menores, terças maiores e menores. Bom, então nessa parte do vídeo nós vamos ver agora os intervalos de quarta e quinta, né? Os intervalos simples de quarta e quinta. Então, o que significa o intervalo de quarta? Que é o intervalo de 4 notas, incluindo a primeira e a última, né? Então, por exemplo, dó, fá. Então, a gente tem dó, ré, mi, fá, né? E aí, a gente tem ré, mi, fá, sol. Então, fá, sol também é um intervalo de quarta. Mi, fá, sol, lá. Então, mi, lá é um intervalo de quarta, tá bom? E assim por diante, né? Nos intervalos simples, os intervalos de quarta
tem duas classificações, no simples, tá? Tem duas classificações, justa, quarta justa ou quarta aumentada, tá? Na verdade, nos intervalos simples, a quarta aumentada é como se fosse uma exceção à regra, né? É como se fosse assim, todos os intervalos de quarta simples são justas, são sempre quartas justas. Aí só tem um que é aumentado, que é uma quarta aumentada. Então é como se esse aumentada no intervalo simples fosse só uma exceção à regra, tá? Então eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de uma quarta justa para uma quarta aumentada, simples, né? Então olha aqui, vamos pegar o Dó Fá. Opa, tá alto. Acabei de ligar e não testei o volume. Então eu tenho aqui o Dó e o Fá. Então eu vou contar todas as teclas que eu tenho entre o Dó e o Fá. Eu tenho Dó, 1, 2, Dó sustenido, né? 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 teclas, vamos dizer assim, entre o Dó e o Fá. Vamos ver se isso acontece também com o Ré. Então, Ré, Sol, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um padrão, né, dessa quarta justa. É ter 5 semitons, né? Você contar todas as teclas, você tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem uma só, tem só um intervalo de quarta que você vai ter 7. Então tem uma a mais, por isso que é aumentada, tá? Então por isso que se dá esse nome, aumentada, porque vai ter uma tecla a mais. E a única que acontece isso é o Fá, Si. Vamos ver? Ó, Fá, do Fá até o Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso que nos intervalos simples, o intervalo de quarta, Fá, Si, é aumentada. Porque ela tem uma tecla a mais, né? Um som, vamos dizer, é tecla aqui no piano, né? Se for outro instrumento, não é tecla. Mas assim, um som a mais. Então, por isso que toda quarta é justa. Mas a Fá, Si é aumentada, porque tem um som a mais, uma tecla, se for no piano, a mais, tá bom? Na próxima parte do vídeo vamos ver as quintas. Bom, então vamos agora aos intervalos de quinta. Os intervalos de quinta é a mesma ideia, né? É um intervalo de 5 notas. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. São 5 notas, então a gente tem um intervalo de quinta. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, Ré, Lá é um intervalo de quinta. E assim por diante. Acho que isso vocês já pegaram bem, né? Você conta a primeira e a última e vê quantas notas tem, né? E o raciocínio da classificação das quintas é bem parecido com o da quarta, né? É como se fosse assim, toda quinta é justa. E vai ter uma que é diminuta. Ou seja, diminuta, que diminui, né? A gente tinha na quarta justa e a quarta aumentada. Agora a gente tem a quinta justa e uma só que é diminuta, né? Então vamos ver. Vamos contar os sons de novo, né? Nos intervalos para ver a diferença. Então, por exemplo, Dó, Sol é uma quinta justa. A maioria das quintas simples, dos intervalos simples de quinta, são justos. Então, a gente tem aqui do Dó até o Sol, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, Dó, Sol, no intervalo de Dó, Sol, nós temos 8 sons, né? No caso aqui, 8 teclas. E nós vamos ter um só que é diminuto, é um pouco menor, que é o Si, Fá. Lembra que na quarta era o Fá, Si? Fá, Si tinha um som a mais, então era aumentado.
Agora é o contrário, se você inverter, si, fá vira um intervalo de quinta, ó. Si, dó, ré, mi, fá. E aí vamos ver quantos sons que tem no intervalo de si, fá. Vou pegar aqui do si, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e não 8. Então, por isso que o intervalo de quinta, si, fá, é quinta diminuta, porque ela tem um som a menos, né? A gente tinha quarta e quarta aumentada, porque tinha um som a mais. Aqui a gente tem as quintas, que todas são justas, mas o si, fá tem um som a menos, então ele se torna diminuto. Então, uma quinta diminuta. Então, eu espero que essa diferença das quartas e quintas tenha ficado bem claras também para vocês aqui nessa parte do vídeo. Bom, agora vamos aos intervalos de sexta e de sétima. Os intervalos simples de sexta e de sétima. Então, todo intervalo de sexta e de sétima tem a mesma classificação. Ou é maior ou é menor. Igual as segundas e as terças, né? Maiores e menores. Então, assim, é muito simples vocês descobrirem se uma sexta é maior ou menor. Se uma sétima é maior ou menor. Então, uma sexta e uma sétima vão ser menores quando você tiver dois semitons. No caso dos intervalos simples, é o mi, fá e o si, dó. Lembra que lá nas segundas, o intervalo de segunda, mi, fá, era segunda menor. O intervalo si, dó era uma segunda menor. Nas terças também. Se na terça tivesse o mi, fá, a terça era menor. Se na terça tivesse o si, dó no meio, era uma terça menor. Agora é a mesma coisa, só que tem que ter os dois, né? Para uma sexta ser menor, você tem que ter os dois. Você tem que ter o mi, fá e o si, dó. E aí isso faz a sexta se tornar menor. Na sétima é a mesma coisa. Tem que ter os dois semitons. Tem que ter o mi, fá e tem que ter o si, dó dentro da sétima, para a sétima poder ser menor. O resto é maior. A mesma coisa acontece com a sétima, tá? Também tem que pensar nisso, tem que ter os dois semitons dentro da sétima para ela poder ser menor. Então, tem que ter o mi, fá e tem que ter o si, dó, tá? Se tiver os dois, mi, fá e si, dó dentro do intervalo de sétima, só assim que ela vai ser uma sétima menor. Então, a sexta, para ser menor, tem que ter os dois semitons, mi, fá e si, dó. E uma sétima também. O único caso que faz a sétima ser menor é se dentro do intervalo tiver os dois semitons juntos. Não basta ter um só. Tem que ter os dois. Tem que ter o mi, fá e tem que ter o si, dó dentro do intervalo. E aí ela vai ser uma sétima menor, tá bom? Bom, agora vamos ao nosso último intervalo, que são os intervalos de oitavas, né? Então, o intervalo de oitava simples só tem uma classificação, não tem nenhuma exceção, não tem nada. Então, todo intervalo de oitava é justo, é sempre oitava justa, independente da nota que você estiver fazendo, tá bom? Então, o intervalo de oitava é assim, de dó a dó, ré, ré, mi, mi. Então, isso é o intervalo de oitava, né? Dó, dó, ré, ré, mi, mi, ré sustenido, tá? Então, é a mesma nota, uma oitava abaixo, uma oitava acima, tá? Então, o intervalo de oitava simples é sempre justa. Bom, e para terminar nossa aula sobre intervalos, eu vou dar mais um tipo de classificação dos intervalos simples. Os intervalos simples, eles podem ser ascendentes ou descendentes, além de menor, maior, justa, aumentada, diminuta, né? Além dessa classificação que eu já dei, existe a classificação ascendente e descendente.
Em alguns materiais usam a expressão superior ou inferior, né? Tipo ascendente ou superior, descendente ou inferior. Eu prefiro a classificação ascendente e descendente. Eu acho que essa nomenclatura tem mais lógica na visualização das notas, tá? Então, por exemplo, quando que um intervalo ele vai ser ascendente? Quando a primeira nota é mais grave. Então, por exemplo, se eu faço Dó, Sol, eu tenho um intervalo de quinta justa ascendente. Por quê? Porque a primeira nota é o Dó, que é mais grave, e a segunda nota é o Sol, que é mais aguda. Então, na partitura, ela sobe, né? Se você for desenhar na partitura, ela sobe. Então, é ascendente, tá? E aí, a outra classificação é descendente, né? Então, vamos ver aqui. Se eu tenho um intervalo, que a primeira nota é o Ré, por exemplo, e a segunda nota é o Lá, então é descendente, porque a primeira nota tá lá o Ré em cima e a segunda nota é o Lá, que desceu. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Lá, Si, Dó, Ré é uma quarta, aí seria uma quarta justa descendente, porque eu comecei pelo Ré e depois eu fiz o Lá, grave, mais grave. Então, Ré, Lá. Então, eu fiz uma quarta justa descendente, tá bom? Então, é assim que a gente classifica os intervalos simples, né? A gente diz se é maior, se é menor, se é justo, aumentado ou diminuto. E também a gente ainda acrescenta depois a informação, se é ascendente ou descendente, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula de intervalos musicais simples. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, né, de assunto de música, tá bom? E se esse vídeo alcançar, né, a visualização de 500 visualizações, só isso. Se eu conseguir 500 visualizações nesse vídeo, eu faço mais uma aula, tá bom? Muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.